Vampiros, lobisomens, zumbis. As lendas urbanas mais assustadoras estão se tornando realidade. Muitas culturas têm lendas diferentes, e esse tipo de história não surge do nada. Muitas delas são baseadas em algum tipo de verdade. Na verdade, os zumbis podem ter começado como um mito, mas hoje eles são tão reais como qualquer outra coisa. Drogas novas e mais potentes e supervírus ligados a crimes bizarros sugerem que a ciência moderna pode estar transformando a ficção em realidade. The isolated head lives on for hours and reacts to external stimuli. A sociedade está pesquisando novas drogas, novos remédios e novas substâncias químicas. E cada uma delas tem um efeito diferente sobre o corpo humano. Elas podem apagar a sua mente e, basicamente, transformá-lo em um zumbi. Os Estados Unidos estão prestes a criar uma epidemia de zumbis? E estes supervírus podem estar relacionados a um número cada vez maior de incidentes macabros ao redor do mundo? Quando a sua mente ou seu corpo te leva a comer outro ser humano, tem alguma coisa errada. Hoje, você acreditará no inacreditável quando a verdade sobre os zumbis da vida real for revelada. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Sábado, 26 de maio de 2012. Miami, na Flórida. Ligações de emergência alertam as autoridades sobre um ato de violência extrema. Algo quase inconcebível. Um agressor nu e ensandecido está devorando o rosto de um morador de rua. Um policial incrédulo responde ao chamado. Após várias tentativas de dominar o agressor, o policial finalmente mata a tiros o homem que um dia pode ficar conhecido como Paciente Zero. Quando uma droga é capaz de afetar a mente de alguém para suprimir a dor e alterá-la de tal forma que a moralidade desapareça, nós temos uma situação muito assustadora, na qual podemos atirar no cara e ele vai continuar comendo o rosto do outro. Alguns dizem que o canibal descontrolado é o subproduto de um experimento do governo. Teriam bioengenheiros financiados pelo governo criado um zumbi? Um pesquisador do Hospital da Universidade de Miami, em 2010, explicou como um vírus zumbi podia ser criado e disseminado pela sociedade. Pouco tempo depois, apareceu aquele homem na Flórida, comendo o rosto de outro homem que a mídia apelidou de zumbi. Seria uma coincidência? O governo e universidades estão se unindo para desenvolver vírus híbridos que podem criar um exército de zumbis? Ou Rudy Eugene era um outro tipo de monstro? Nós fazemos experiências à revelia dos pacientes desde a Segunda Guerra Mundial. E se o Rudy foi capturado e sujeitado a um experimento? O governo fez experimentos com Rudy Eugene? Ou Eugene foi vítima de um rato infectado que escapou de um laboratório ultra secreto? Alguns especialistas propõem uma explicação ainda mais sinistra. O vírus da raiva também pode afetar a mente e o comportamento humano de forma muito violenta. A raiva que é transmitida de animais para pessoas leva à agressividade e ela pode ter algo em comum com esse efeito zumbi. Um segundo caso de comportamento zumbi, igualmente assustador, emerge em Baltimore, Maryland. O universitário Alexander Kiniua teria desmembrado seu colega de quarto e comido partes de seu coração e cérebro. Aquele soldado abriu uma pessoa e comeu as entranhas dessa pessoa, então isso significa que ele realizou atos de canibalismo. Isso tem a ver com o Forte Detrick.
Ele foi sujeitado a experimentos. O Forte Detrick, a propósito, é o centro do programa de guerra biológica do nosso país. O governo americano está tentando acobertar um experimento biológico mal sucedido? Ou seria um vazamento planejado para usar o público no teste de um supervírus? O surto recente de notícias aterrorizantes sobre pessoas que atacaram e devoraram outros seres humanos leva muitos a desconfiarem de que estamos à mercê dos mortos-vivos. Começaram a pipocar na mídia várias histórias sobre zumbis, pessoas levadas por um impulso incontrolável a comer o outro. Teve um caso de um homem que literalmente se esfaqueou, cortou pedaços de suas entranhas e depois começou a jogá-los contra a polícia. Eu pergunto, que tipo de pessoa faria isso? Estes incidentes são sinais de que o fim está próximo? E todos nós somos zumbis em potencial? A seguir, um homem reencontra seu pai 6 anos após seu próprio enterro. Arquivos confidenciais. O voodoo é uma religião legítima com mais de 60 milhões de praticantes. Os zumbis vêm do Caribe. No Haiti, o zumbi é visto como um morto-vivo, alguém que foi trazido de volta à vida. Arquivo confidencial. O verdadeiro zumbi haitiano. Nos anos 90, um homem chamado Wilfred Dorrissan encontra o seu pai após uma separação de vários anos. Ele tinha visto o filho pela última vez em seu enterro. Wilfred parece diferente, sem alma, de acordo com parentes e amigos. Seu tio, Belavô Dorrissan, que supostamente empregava Wilfred em sua fazenda, é detido pela polícia. A acusação: transformar o Wilfred em um zumbi. C'est pas lui-même, c'est lui-même, c'est Wilfred, c'est petit, moi. O pai de Wilfred o mantém preso na casa da família. No Haiti, essas práticas são muito conhecidas. Tanto que consta no Código Penal que é contra a lei transformar uma pessoa em zumbi. O tio de Wilfred é acusado de zumbificação e condenado à prisão perpétua. Peuple moun yo dit comme ça, yo plutôt mourir que pas faire zombie, plutôt mourir net. Os zumbis haitianos podem infectar os Estados Unidos? Talvez isso já tenha acontecido. Aí temos esse evento em Miami. Do nada, um morador de rua tem o rosto comido por outro homem. Foi uma coincidência ou alguma coisa nova? Será que esse comportamento está ligado a algum tipo de vírus? Do voodoo ao vírus, o apocalipse zumbi está mais próximo do que você imagina. Histórias de zumbis comedores de cérebros existem há séculos. Só que agora, os mitos estão cada vez mais próximos da realidade. Os especialistas acreditam saber por quê. Os militares estão pesquisando nanorobôs microscópicos que podem fazer praticamente tudo o que forem programados para fazer. Seja lutar em uma guerra, seja matar uma pessoa. Essa tecnologia pode não apenas cair em mãos erradas, como criar vida própria. Na verdade, um vírus como o da raiva é muito mais violento do que o da vaca louca. O que acontece quando ele evolui? O que acontece quando os humanos criam uma versão mais agressiva da raiva que não podemos controlar? É uma hipótese assustadora. 4 meses antes do ataque do zumbi de Miami, há uma alta suspeita na vacinação contra a raiva ao norte da cidade. Especula-se que um supervírus da raiva tenha sido espalhado pelo governo. Essa foi a teoria da conspiração que circulou na época. Na área da Flórida, uma instalação de armas biológicas estaria testando um vírus da raiva. E seria um vírus da raiva capaz de afetar seres humanos. Quando começam a surgir vírus mutantes que têm a capacidade de se transformar e que podemos combater na terça, mas não podemos combater na quarta, é um cenário realmente assustador. H1N1, a gripe suína.
Essa doença humana já matou mais de 18 mil pessoas desde que surgiu em 2009. E parece ter dado origem a um vírus da gripe ainda mais letal em 2012. Existe a teoria de que além da H1N1, da gripe aviária, da gripe suína e de todas as variedades de gripe, existe uma nova. A H1Z1, que também é chamada de gripe zumbi. Se ela for real, é uma gripe teoricamente capaz de parar o coração do paciente e fazê-lo voltar a bater novamente. O vírus da gripe zumbi pode ser uma fraude. Mas e se as Forças Armadas tiverem o poder de reanimar um cadáver? Foi o que a União Soviética fez nos anos 40. Arquivo confidencial. Tecnologia zumbi russa. Durante a Guerra Fria, a União Soviética fez experimentos para ver se era possível reanimar tecidos mortos e órgãos mortos. E depois de decapitar um cachorro, eles conseguiram trazer a cabeça de volta, mesmo sem o corpo. The isolated head even reacts to light and to sound. Se a tecnologia de reanimação existia há mais de 50 anos, imagine em que ponto ela está hoje. Os russos passaram os últimos 15 anos pesquisando o que hoje nós chamamos de raio zumbi. É algo que pode ser disparado contra a cabeça de outro ser humano e desligar o cérebro dele, torná-lo inútil. Existe um jeito mais tradicional de se criar um zumbi, é claro. O sacerdote voodoo haitiano emprega um método secular, usando a neurotoxina do baiacu e as folhas trituradas da mancenilheira, uma árvore venenosa. O que o sacerdote faz é dar à pessoa uma droga muito potente que reduz a frequência cardíaca e ele parece morrer. Não há médicos de verdade para checar os sinais vitais. Então, a pessoa é enterrada. Depois, com muita pompa, o sacerdote desenterra a pessoa e dá uma droga diferente que cancela o efeito da primeira. Mas normalmente os danos causados pelas drogas são enormes. Então, a pessoa tem um colapso nervoso e nunca mais volta ao normal. A seguir, nós revelamos as ferramentas necessárias para você enfrentar o apocalipse zumbi. O que pode explicar o surto recente de ataques zumbis nos Estados Unidos? Um megavírus militar? Uma variedade agressiva de raiva criada em laboratório? Uma supergripe mutante? Ou até o pós-zumbi haitiano? Qualquer que seja a fonte, é vital que os americanos se preparem para o apocalipse zumbi. Arquivo confidencial. Plano de contingência anti-zumbi. Maio de 2011. Atlanta, na Geórgia. O Centro para o Controle de Doenças publica um guia de emergência sobre como sobreviver a um apocalipse zumbi. O relatório inclui conselhos básicos sobre itens para um kit de emergência, galões de água, alimentos não perecíveis, um rádio de pilhas. Mas o documento também menciona que o CDC tem autoridade para isolar o público e colocá-lo em quarentena. Em 2011, o Centro para o Controle de Doenças, na tentativa de conscientizar o público sobre os preparativos para um desastre natural, publicou um relatório que descrevia como, no caso de uma invasão de zumbis, a sociedade deveria estar preparada. Um vazamento do governo levou a uma conspiração para cobertá-lo? A pesquisa militar sobre vírus é bem documentada. Supergermes são desenvolvidos e cultivados em laboratório. Com os vírus à solta, uma epidemia não é apenas possível, é inevitável. Como você sobreviverá? O que eu faria nesse caso seria estocar munição e me preparar para o pior. Eu acho que nós não podemos fazer muito mais além disso. Porque, sejamos francos,
Se for uma doença incurável se espalhando pela sociedade, nenhuma arma, muralha ou escudo vai nos proteger dela. O fato é que nós estamos preparados para isso. Estamos preparados porque chegamos tão perto do apocalipse em tantas ocasiões diferentes que só um idiota não estaria preparado. Arquivo confidencial. Abrigo contra o apocalipse zumbi. 2011, em algum lugar no centro-norte do Kansas. Larry Hall, o engenheiro de software adepto do sobrevivencialismo, vê o mundo ao seu redor desmoronando e decide agir. Sua ideia se transforma em realidade na forma de um silo subterrâneo de mísseis convertido, capaz de sobreviver a qualquer apocalipse, incluindo o zumbi. Cada uma das 8 unidades foi vendida por $1 milhão. Um segundo condomínio para a sobrevivência estaria sendo construído. Hoje temos apartamentos em silos de mísseis sendo vendidos como proteção contra algum tipo de doença. Eles são imunes a perigos biológicos porque foram feitos para isso. Eles existem. Por $1 milhão, compre a sua parte de um silo de mísseis completo com janelas artificiais e um sistema de segurança. Algo que eles não têm é o endereço conhecido. Se você é um dos 8 proprietários sortudos, sabe onde eles ficam. Se não, azar o seu. Existem coisas que você pode fazer que o ajudarão basicamente a continuar inteiro por uns 3 ou 4 dias. Estes silos de luxo serão invadidos por sobreviventes desesperados dos primeiros dias de pânico do apocalipse zumbi? Ou nós ficaremos de fora, obrigados a enfrentar hordas de monstros comedores de cérebros sozinhos? Os especialistas em sobrevivência ressaltam a importância de um plano de fuga. Mantenha a calma. Afaste-se de cidades populosas. E, acima de tudo, esteja preparado para correr. Zumbis da vida real podem causar o fim dos tempos? A humanidade, ao brincar de Deus, atraiu sua fúria. A questão não é se os zumbis atacarão, mas quando. Da ficção à realidade, os zumbis saltaram do entretenimento para o noticiário. O surto recente de comportamento zumbi é um sinal de um vírus disseminado pelo governo? Ou de um ato divino? Alguns dizem que o julgamento final está se aproximando. Os humanos podem ser os causadores do seu próprio fim. Nós estamos cada vez mais perto de fazer uma descoberta terrível que não poderemos controlar. Como tudo que já viveu, a humanidade vai morrer. Quando o ser humano for extinto, qual será a causa? A inscrição na sua lápide será: morte por zumbi. Arquivos confidenciais.